Pronto, iniciamos a gravação, tá certo, pessoal? Como eu estava falando com vocês, eu vou trazer aqui um exercício. Esse exercício vai ser um exercício do exemplo de uma casa, tá certo? Um padrão aí bem de imóvel, Minha Casa Minha Vida, que é bem útil para vocês. O exercício tem alguns erros, vão dar alguns erros, que realmente o intuito é esse mesmo, é a gente pegar não um modelo todo redondinho, e deixar avaliado, ter essa dor de cabeça e entender onde é que a gente pode ajustar, onde é que pode errar, para vocês, realmente, quando tiverem a coleta, fazendo os seus modelos, também conseguirem fazer os devidos ajustes, tá certo? Vou pedir aí mais uma vez desculpa a vocês, eu estou um pouco adoentado desde ontem, não tô muito tranquilo para fazer a nossa mentoria de hoje, mas vou fazer o meu máximo aqui, porque compromisso é compromisso. Eu quero ver todo mundo aí caminhando, não queria deixar nenhuma semana parado não, tá certo? Adriano Melo já está perguntando, é possível mandar esse modelo para nós modularmos? Sim, uma pasta tinha sido, vai ser criada, já foi criada, na verdade, uma pasta de número 6, exercícios. Queria dizer a vocês também que, como material bônus lá, foi fornecido um FAQ, certo? Eu peguei algumas perguntas mais recorrentes que o pessoal vinha para mim e no privado e tiravam algumas dúvidas, outras que eu achava que foi no momento das minhas primeiras laudas que eu tive também, eu já fui colocando lá, não descrevi o nome de ninguém, mas tem umas 7 páginas de dúvidas quando vocês forem modelar, para vocês tirarem. No final, me lembrem que eu vou mostrar também um link onde tem, no próprio site do Pele Sistemas, tem um FAQ maior ainda que esse meu, que no caso tem algumas áreas que eu não vou abordar tanto, que seriam áreas voltadas a problemas com o software mesmo, quando você tiver, e tem uma área muito boa em relação à modelagem, diferentes estatísticas, dúvidas que vocês eventualmente vão ter. Então, me lembrem no final que eu vou mostrar para vocês na tela, tá certo? Então, pessoal, dando início, eu vou apresentar para você o imóvel avaliando, tá certo? Que eu escolhi aqui para a gente fazer com uma imagem, vou compartilhar a tela. Deixa eu só organizar ele aqui. Eu vou deixar uma pessoa aqui com o áudio ligado. Pode ser que o primeiro, pode ser você, deixa eu ver, Adriano. Pode ser você, Adriano. Deixa eu liberar aqui, Adriano Pode não sim, está. pode sim. Adriano, faz o seguinte, me ajuda aí com a intermediação, se o pessoal tiver alguma dúvida, tiver alguma coisa, tiver muito rápido, vocês não estiverem enxergando alguma coisa na tela, aí tu vai me comunicando, tá certo, Adriano? Ok, eu vou olhar aqui as Você mensagens vai que eu estou ser, mandando. você vai ser meu braço direito Assistente. hoje. Valeu, velho. Então tá certo, eu vou iniciar aqui, viu? Bom, vou compartilhar a tela com vocês, pessoal. Pronto. Isso aqui é um imóvel que eu fiz uma avaliação há muito tempo, 2016, acredito. Não estou bem lembrado, os modelos eram de 2016. E é um imóvel aqui no meu estado, na Paraíba, na cidade de Campina Grande, tá certo? A gente, quando vai fazer a vistoria do imóvel, se for pela Caixa Econômica, a gente tem que tirar. O imóvel é esse aqui. É um imóvel bem padrão, Minha Casa Minha Vida, e ele está situado num loteamento novo, um loteamento que está em expansão na cidade, e basicamente são imóveis padrão Minha Casa Minha Vida, não muda muito dentro do loteamento, tá certo? Então, já é uma certa dificuldade para você ter uma boa quantidade de amostra, mas a variação de preço é pouca. A questão dos valores, dos padrões de imóvel não variam tanto, e a maioria dos casos que vocês têm aí também. Então, alguns artifícios eu utilizei aqui para a gente chegar a um modelo justo, tá certo? Então, esse imóvel, minha cara aí tá a cara de quem estava olhando para o sol, mas é porque é o seguinte, para vocês entenderem, pela Caixa Econômica, pelo menos pela Caixa Econômica aqui no meu estado, vocês estão me ouvindo?
Vocês estão me ouvindo, Adriano? O áudio tá ruim, o áudio tá ruim. Estava conseguindo ouvir que deu uma travada na tela? O áudio tá ruim. O áudio está ruim? Tá cortando. Ah, não sei. O que Melhorou. está acontecendo? E agora, está melhor? Tá chique. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desativar o compartilhamento, que aí pode ser que ele esteja perdendo. Pronto, vai ver se fica melhor, viu? Se qualquer coisa tu vai me avisando ou me dando mensagem no chat. Bom, pessoal, voltando aqui, como eu estava dizendo, fui fazer a avaliação desse tipo de imóvel, tá certo? Padrão Minha Casa Minha Vida. E a gente aqui no meu estado tem que tirar uma selfie, que é para provar que você mesmo é o engenheiro que avaliou o imóvel. Eu acho que é só a novidade só no meu estado mesmo. E aí eu trouxe alguns pontos das vistorias, que vocês vão ver lá nos cursos de vistoria da gente também, algumas necessidades de ter alvenaria geminada aqui para atender a norma de desempenho. Mas, enfim, não vamos focar nisso aqui não. Eu olho basicamente a quantidade de circuitos que tem lá, se está bem distribuídos. Eu tiro o registro fotográfico sempre com as instalações ligadas para poder verificar que realmente naquele momento a pressão era atendida. E aí eu vejo questões de padrão de acabamento. Esse é o tipo de padrão de acabamento do meu imóvel, tá certo? E o tipo de via. Via pavimentada, as informações dela. Bom, eu vou avaliar esse imóvel, eu tenho as informações dele já lá no CISDE, tá certo? No modelo. E aí vamos iniciar como deveria ser a coleta de dados. Primeiro, existe a possibilidade de você fazer exportar ou importar as planilhas do Excel direto para o software, ou exportar, tá certo? Quando você entra aqui em dados, você pode exportar as planilhas e os relatórios, tá certo? Eu já exportei, eu clicando aqui, ele já ia pedir um arquivo do Excel para salvar, e ele é justamente esse arquivo aqui, tá certo? Ele dá as informações do modelo, dá os resultados, que como não está calculado ali, não tem nenhum resultado, as variáveis, conforme eu tinha descrito lá, e os dados, resíduos, nada disso vai aparecer porque eu não calculei, mas se eu tivesse calculado, já teria, certo? Então, isso aqui são os dados do projetando, e aí vamos preparar esse modelo. Tá tudo ok aí, Adriano? Tudo ok. Fiz essa planilha, tá certo? Onde tinha coleta de dados, e aí eu tinha, dentro de Campina Grande, vou abrir no mapa aqui, que é interessante vocês entenderem. Campina Grande, certo? Ó, é interessante vocês usarem esses artifícios, né? Usar o próprio Google Maps mesmo, para vocês entenderem como é que está a distribuição dos... Né, nessa palmeira não, é palmeira imperial, é por aqui. Ó, os dados que eu coletei, o imóvel que eu fui fazer é aqui no Portal Sudoeste, tá certo? É um loteamento novo, o imóvel que eu vou avaliar é esse. E eu peguei dados aqui do Três Irmãs, Rocha Cavalcante. Na Rocha Cavalcante não tinha mais nesse modelo, não. Presidente Médici, Palmeira Imperial, essa aqui, tá certo? Essa área aqui, e Velame. Essa aqui são bairros, são áreas que já são bairros já constituídos. Então, já existem imóveis mais antigos aqui, certo? Nessa região. E nessa aqui, no Portal Sudoeste, é um loteamento novo, onde está aquele imóvel que a gente acabou de ver nas fotos, tá certo? Então, eu peguei dados aqui nessa região, peguei no próprio Portal Sudoeste, e Três Irmãs é um bairro que ele tá incorporando esse portal novo, essa área de expansão, mas ele tem imóveis nessa região aqui também, ele engloba essa área também aqui, ó, Três Irmãs, tá vendo? Isso aqui são dados de imóveis que eu já fiz avaliação.
Então, quando você vê lá nos dados, Três Irmãs, esse aqui, Portal Sudoeste, é só essa região aqui, tá certo? E peguei dados nessa região aqui, Malvinas, saindo um pouquinho da cidade, ó, indo para o interior do estado, e aqui são regiões onde tem imóveis mais de padrão mais baixo, popular, tá certo? Então, vamos lá. O pessoal tem muita dúvida quando vai iniciar a coleta de dados. Todo mundo vem perguntar e de fato, em todo o curso, a grande dúvida inicial mesmo é realmente essa parte de coleta de dados, como distribuir os códigos, enfim. Uma forma aqui de vocês entenderem como você pode fazer essas coletas de distribuição, você já foi passado pelas aulas que é importante você ter uma variável que faça menção à localização, tá certo? Pode ser a variável bairro, o tipo de via, se for dentro do mesmo bairro, você define por tipo de via, principal, secundária. Algumas características físicas, né, como área privativa, padrão construtivo, estado de conservação e número de dormitórios, variáveis que são tradicionalmente consideradas importantes para um modelo. E questão de dados de oferta, parte econômica, oferta e demanda. É importante que tenha. Se não tiver, só tiver dados de oferta, você pode usar um artifício de reduzir dentro do campo de arbítrio para até 15%, e aí no final do modelo eu vou mostrar a vocês, tá certo? Coletei esses dados, pessoal, nessas áreas, e eu pude identificar inicialmente, como vocês perceberam, que existem 3 tipos de agrupamento de bairros que eu fiz. Relação a Malvinas, tá certo? Esses bairros aqui, ó. E a minha hipótese inicial é que tenham são bairros mais valorizados, então ele tem uma pontuação 1, eu caracterizei com pontuação 1. Existe uma região intermediária, que são esses bairros, esses bairros novos ou loteamento em expansão, que é onde eu vou avaliar o 2, tá certo? Portal Sudoeste. E aqueles bairros mais consolidados, já consolidados, 3, que é aquela região que eu mostrei a vocês aqui, tá certo? Essa região é a região mais pobre, com imóveis mais popular. Essa é uma região expansão. E essa aqui é uma região de bairro já, velando também, já constituído, né? O bairro já está definido, já tem já tem casa, já está mais bem ocupado, tá certo? Então, tem esses 3 tipos de modelo. Eu fiz, pelo conhecimento do mercado, eu fiz a minha suposição de que os imóveis, eles tinham o padrão, a Malvina estava no pior padrão, o Portal Sudoeste era um imóvel de bairro, o agrupamento de bairro, na verdade, intermediário, e os outros 3 é um valor maior, que eram imóveis já bairros consolidados. Então, eu classifiquei dessa forma. E às vezes você tem dúvida, como é que eu vou classificar esse imóvel se realmente está sendo atendido? Realmente o modelo vai dar, mas você pode inicialmente fazer uma pré-análise se realmente está bem adequado. Então, como é que eu faço essa pré-análise? Primeiro, eu posso fazer uma categorização aqui, né? Vocês vão me perdoando a demora, que eu estou há 7 anos trabalhando com Mac e agora estou usando o Windows novamente. Então, eu quero botar aqui como dados, certo? É isso aqui que eu quero. E eu vou classificar aqui, ó. Fazer uma classificação e formatação aqui condicional. Cadê a formatação condicional? Só mais um minutinho. Me ajuda aí, Adriano. Tu trabalha com Windows? Não. Tô lascou, não tem. Onde é que eu vou botar aqui a formatação condicional? Bora, mais para selecionar as áreas aqui. Mas vem cá, eu vou fazer dessa forma. Vou classificar de menor para maior aqui, como eu tinha pré-definido, tá certo? Então, a gente consegue ver que... A gente consegue ver aqui
que os imóveis, realmente, que eu atribuí com os bairros menos valorizados, ele está com valores menores aqui. Tem alguns realmente que está com 1.800, a grande maioria, R$ 700, 1.000 e pouco. Aí a gente vai para essa segunda parte de agrupamento de bairros, que ficou Bodó-Congó, Portal Sudoeste, Bodó-Congó, ficou na faixa de 2.000, 2.300, uma média sem tirar aqui, ó, a média deles, na faixa de 1.900, aqui a média dos valores aqui, ó, na faixa de 1.400, tá vendo? Então, essa ideia de que eu preste essa hipótese inicial de que esse agrupamento de bairros eu consiga, eu tenha valores aqui de imóveis maiores nesse grupo de Velame, Três Irmãs e Presidente Médici em relação a Malvinas, está até se caracterizando, tá vendo? 2.000 e pouco, 2.056 a média do preço unitário. Estão mandando mensagens aí, eu acho, no chat, alguma coisa interessante, Adriano? Eu posso dar sequência? Olha, rapaz, eu fiquei prestando atenção a você e acabei não, beleza, é o seguinte. Então, assim, eu fiz uma pré-caracterização dos códigos para os bairros, eu fiz um agrupamento. Eu entendi que eu já sabia que o imóvel no bairro das Malvinas, imóveis no bairro das Malvinas são menos valorizados. Eu fiz uma atribuição de ponto 1, tá certo? Para os Portal Sudoeste, que estavam bairros e Bodó-Congó, bairros em expansão, eu fiz uma caracterização 2, e para esse grupo aqui, que são bairros já consolidados, eu fiz uma caracterização 3, tá certo? Então, essa foi a forma de eu agrupar. Vocês, às vezes, têm muita dúvida, eu não tenho muitos imóveis dentro do meu bairro, como é que eu posso fazer um modelo? Então, você pode, sim, expandir, contanto que você faça, coloque uma variável de localização que explique esse comportamento diferente do mercado, tá certo? Então, outro ponto que eu atribuí foi estado de conservação, padrão construtivo, tá certo? De que forma eu fiz essas definições? Bom, as variáveis estão aqui, que eu descrevi. A área privativa, ela tem medidas em metros aqui, metros quadrados, é uma variável quantitativa, normal. O padrão construtivo foi um código alocado, que eu segui essa base aqui. Eu segui o padrão normal, baixo, um padrão com pontuação 1, o padrão 2 com normal e o padrão 3 com normal alto, tá certo? Essa foi minha caracterização para o padrão construtivo. Estado de conservação, eu considerei 3 também. Geralmente eu utilizo três tipos de pontuação, porque é mais fácil mensurar, tá certo? Então, reparos simples, imóveis que necessitavam alguns reparos simples, é caracterizado com 1, o bom 2 e imóvel novo 3. Quantidade de dormitórios foi uma variável de forma quantitativa, então mensurável. Então, 1, 2, 3, 4, tá certo? Quantidade de dormitórios que tem o imóvel. A variável macrolocalização foi como eu tinha definido aí com vocês. Seria para bairros populares. 2, bairro loteamento de expansão, né? E 3, a pontuação para bairros consolidados. Vamos ver aí como é que a gente vai fazer. E aqui, em oferta, eu botei outra variável também, sendo oferta. Se for dados de oferta, eu considero 1. E se for dados de transação, eu considero 0, tá certo? Entendido, pessoal, como foi que eu caracterizei aí as minhas variáveis? Eu utilizei variável área privativa, padrão construtivo, estado de conservação, dormitórios, macrolocalização, oferta, tá certo? E a minha variável dependente foi o valor unitário. Pronto. Então, vou exportar, vou dar mais uma olhada aí no Zoom. Pessoal,
Tá tendo dúvida até aí? Eu posso dar sequência. Tem uma pergunta, posso falar? Pode falar, Adriano. Tem uma pergunta aqui ó, do Everson da Lindo, dizendo que se a Sim. suspensão pode ser em cidades vizinhas. Pode também, Everson. O ideal é que não seja, sabe? Mas para esses casos de cidades vizinhas com padrão de mercado, se eles forem semelhantes, aí você pode colocar e você faz uma codificação, assim como eu fiz para código alocado. Uma ideia interessante, pessoal, é você utilizar de informações do IBGE, certo? Que tipo de informação do IBGE? Às vezes você quer pegar uma abranger uma área maior para poder pegar uma amostra que não tem muita semelhança no imóvel que você vai avaliar, se for terreno, uma área, gleba, o que seja. Então, você pode usar até uma variável lá, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano para cada situação aí, for de cidade diferente, e tem várias, como é que se chama, escalas para você poder trabalhar, que se refletem realmente no mercado, e você pode trabalhar com elas colocando como uma variável proxy. Então, você pode utilizar tanto um índice fiscal, uma renda, ou então um índice de desenvolvimento urbano aí para fazer algumas classificações e dizer que no mercado você está coletando informações de uma cidade e de outra, ver como ele vai se comportar no modelo, tá certo? Tá tendo algumas dúvidas aí também, eu vou abrir aqui para dúvida, rapidinho. Tá aparecendo aqui não. Start Zoom. Essa é para iniciar. A janela aqui tá ficando fechada. No Windows eu estou apanhando, então vamos para frente. Adriano, se tiver alguma pergunta, tu vai me auxiliando, viu? Ó, eu vou dar sequência aqui no modelo, tá certo? Então, o que é que eu fiz? Atribuir as variáveis, tá certo? Atribuir as variáveis. Eu fiz uma análise aqui mais ou menos da média entre os bairros pela macrolocalização que eu defini. Você pode fazer esse estudo para a amostra de dados que você está tendo aí. Eu não sei realmente qual bairro é mais valorizado, como é que eu posso agrupar. Ver como é que está sendo dentro da sua amostra a média comportando a média do comportamento dos imóveis dentro da sua amostra, que ele vai dar um indicativo para você poder codificar. Isso é uma dica muito importante que eu peguei na prática mesmo, tá certo? Então, vamos lá. Projetar aqui os valores dos dados. Aqui acho que está aparecendo. É porque está mesmo na tela aqui. Um minutinho. Aqui em cima. Deixa eu dar uma olhada como é que tá o chat aí, que tá todo mundo falando. Então, vou deixar ele aberto aqui. Daniela, caso está sendo avaliada, nem está na planilha coleta de dados. Não, Daniele. Eu vou coletar uns dados e esses dados que vão me trazer a resposta do valor do meu imóvel, tá certo? Essa análise você utilizou também a área do terreno que não está construída, Tiago? Não. Érica, eu não considerei a área de terreno, não. Tá certo? Aí, na verdade, quando você vai modelar, é bom que você utilize um ou outro. Você, de preferência, logicamente, a área privativa. Você deixa a variável a área de terreno como uma informação, realmente. E você pode até testar, ver se eles estão funcionando. Às vezes, nem sempre eles dão um bom resultado, os dois juntos, a área privativa e a área de terreno na modelagem. Eles funcionam, às vezes, com colinearidade, então ele termina atrapalhando o modelo. Vou te mostrar aqui. Mas vamos dar a sequência, tá certo? Então, finalizado as minhas coletas de dados, eu joguei no sistema. Posso ter exportado direto, mas como ele já estava, podia ser diretamente aqui com eu copiar, Ctrl+C e Ctrl+V a tabela e jogar para lá, tá certo? Sem problema nenhum. Mas vamos lá, já está montado aqui para não perder tempo. Então, eu estou com a planilha de dados aqui, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ela da mesma forma que o Excel, ela pode fazer essas classificações, tá certo? Deixando aqui
deixando aqui tudo os dados que estão para macrolocalização, filtrar o sentido, né, classificação por macro, decrescente ou crescente, por dormitório, para você fazer suas análises, tá certo? Ó, a gente viu aqui que tem dormitório de 2 a 4, certo? Unidades, estado de conservação variando de 1 a 3, e o padrão construtivo também variando de 1 a 3, daquela forma. E as áreas, aqui, ó, de 180 até 41. Não é muito bacana, às vezes, colocar isso. Vamos mostrar aqui nos dados. Então, a primeira coisa que a gente faz, depois que a gente já exportou os dados para o software, né? Você vai vir e fazer as análises, antes de qualquer coisa, as análises referentes às variáveis com preço unitário, tá certo? Então, aqui, ó. O comportamento que eu quero ver é aqui. Eu tenho uma expectativa que os imóveis, em relação ao valor unitário, já foi explicado, ele decresça, certo? Tem a reta formada por eles aqui, em relação ao valor unitário, seja decrescente, pois ele é inversamente proporcional à área privativa, tá certo? Valor unitário é o valor real dividido por área. Então, a tendência é que a gente tenha isso aqui, esse comportamento. Então, atendeu na forma direta? Atendeu. Então, vamos dar sequência. Essa era a minha primeira expectativa. Então, a gente já consegue ver o que é que a gente analisa nesses gráficos. Primeiro, se existe um ponto aí discrepante, já fica de olho, o dado 14 aqui, ó, tá vendo? Ele está me dizendo que o quê? Ele tem uma pequena área, com 45, e aqui ele está com R$ 3.500 o metro quadrado. Então, a gente consegue identificar nessa primeira análise, que é a análise de gráfico dos dados, o comportamento de cada dado, e se ele está esperado ou se ele está fugindo muito da expectativa dele. Aqui, para esse imóvel com 40 e poucos metros quadrados, no dado 14, a expectativa, conforme a regressão aqui dela aqui, seria que ele custasse, na verdade, 2.400. Então, está indicando que ele provavelmente é um ponto atípico, né? Um ponto que realmente está um pouquinho fora, por algum motivo, ele estaria fora. Então, a gente vê a distribuição da massa de dados, tá certo? A gente vê que imóveis nessa região aqui, ó, que se comportam tudo de forma decrescente, inclusive até as áreas maiores. O que é que eu vejo aqui também? Eu vejo que a gente tem muito dado nessa área, de 50 metros quadrados até 115, mais ou menos, ou 125. E aí tem 3 dados apenas com áreas superiores a 160. E aí é uma tendência de a gente realmente, no início, refutar esses dados e fazer uma análise mais voltada para esse mercado aqui com áreas menores, tá certo? Mas vamos lá, com todos aí, a gente vai analisando os modelos, vamos ver como ele vai se comportar. Então, o comportamento, pelo menos, era o esperado. Era uma reta decrescente, a área em relação ao valor unitário. O que é que eu analiso mais aqui? O padrão construtivo, ele está se comportando de forma adequada? Padrão construtivo 1 é normal, eu defini como normal baixo, normal padrão, e 3 normal alto, tá certo? Conforme a minha caracterização de padrão, a minha definição. Então, eles estão se comportando, de certa forma, a atender. Olha lá o dado 14 de novo, está sendo realmente um ponto que está puxando aqui. Nesse caso, ele está até melhorando um pouquinho a reta, mas ele está um valor até mais alto do que a expectativa para o modelo da gente, para a massa de dados da gente, certo? Vamos analisar cada variável da mesma forma. O estado de conservação está com esse comportamento aqui quase que reto, então sem muita distribuição aqui de forma linear com valor unitário, está um pouquinho crescente, mas ainda não está justificando muito. Provavelmente, se essa variável aqui, estado de conservação, era para estar uma reta mais com imóveis novos, né, com padrão 3, imóveis aqui bom, e esse aqui é necessitando reparos simples. Era uma tendência que essa reta fosse um pouquinho mais inclinada, mas vamos ver como ele vai se comportar lá na análise de modelagem, certo? Dormitórios. Dormitórios está com um comportamento diferente, né, do que era esperado. A tendência
é que a gente realmente tenha dados que, aumentando a quantidade de dormitórios, a gente aumente também o valor do valor unitário do bem. Mas aí tem uma ponderação que eu sempre analisei. Porque é o seguinte, se a gente tiver falando em relação a dados assim, com áreas próximas, né? Uma região assim de dados, um limite de área variando de 50 a 90, aqui um pouco mais reduzido, a expectativa é que realmente o padrão, a quantidade de dormitórios realmente fosse mais crescente. Porque à medida que a gente vai realmente aumentando o número de quartos, teoricamente também vai aumentando a área do imóvel, a área privativa dele. E a área do imóvel, em relação ao preço unitário, é decrescente. Então, se você definir, se for utilizar variáveis dormitórios, é bom que você restrinja um pouco a área privativa para você realmente ter um comportamento dessa forma, só de 2 a 3 quartos, senão é considerar como constante e empregar dados mais de 2 ou de 3 quartos, conforme o seu imóvel que você queira avaliar, ele tem, tá certo? Então, aqui em variáveis, você pega outras informações também. Informações do valor de cada variável, tá certo? O quanto ela está variando. O valor médio das áreas aqui é 78 metros quadrados, o mínimo 41 e o máximo 180. Padrão construtivo de 1 a 3, estado de conservação de 1 a 3, dormitório 2 a 4, macrolocalização de 1 a 3, oferta 0 e 1, é uma dicotômica, e o valor unitário aqui está variando de 750 a 3.522. Então, para a gente ter realmente uma variação grande de preços desse aqui, de área, é bom que a gente tenha muitos dados, e a gente tem aqui 37, tá quase lá, talvez justifique. Vamos fazer a análise agora da modelagem, tá certo? Isso aqui vai fixar. Bom, aí dormitório a gente já fica de olho, que realmente essa variável também está se comportando de forma inadequada. Macrolocalização, ó, conforme a gente esperava. Imóveis no bairro mais fraco, né, mais popular, ele está com 1 e está aqui. Ele está crescendo à medida que eu subo também. 2 e 3, ele também está crescendo. Tem alguns dados aqui, ó, que está na parte inferior, esse 24 e o 30. E o 23 está aqui também. O 24 e o 30. A expectativa é que ele estivesse mais acima. Então, ele provavelmente esteja diminuindo a significância dessa variável. Ele provavelmente deveria estar aqui. Mas quando a gente fizer a análise de forma a regressão múltipla, ele vai considerar todas as variáveis, ele pode ser que tenha um comportamento bem ajustado. A gente vai ver a questão dos resíduos deles. A oferta e transação não está dando muita significância aqui também. Está aumentando pouca coisa aqui em relação à oferta. E agora a gente chegou ao valor unitário, pelo valor unitário, agora a gente vai projetar, certo? Vamos fazer as análises agora de projeção. Com mais ferramentas, calcular em regressão linear. E aqui, os pontos fora da reta muito distantes, os pontos fora da reta muito distantes, eu excluo como esse ponto 14. Ainda não, filho. Ainda não, Liz. Vamos analisar primeiro aqui, fazer a modelagem, ver as transformações, como ele ficou, para a gente ver quais os dados que a gente vai tirar, certo? Então, aqui eu vou definir a restrição. Primeiro ponto a fazer, como a gente fez no exercício de terreno lá. Área privativa, o comportamento esperado é que ele seja negativo, valor unitário positivo. Ele vai decrescer em relação ao valor unitário, a área privativa. Variável padrão construtivo, a gente definiu que era 1, era a pior situação, 2 era intermediária e 3 era melhor. Então, se eu aumentar o padrão construtivo, eu aumento também o valor unitário, então positivo. Estado de conservação da mesma forma. Estado de conservação 1, ele precisa de reparos simples. Estado de conservação 2, ele está sob uma condição boa. Estado de conservação 3, ele é um imóvel novo. Então, ele estaria crescendo, imóveis novos, a tendência é que ele realmente seja mais valorizado, né? O valor unitário aumente também em relação aos imóveis necessitando de reparos simples. Dormitórios, da mesma forma, a expectativa dele é crescente, né? Se você tiver uma restrição de dados
para tanto, né? Uma área para tanto. Então, se você tiver 2 quartos e imóvel de 3 quartos em áreas pequenas, a tendência é que você opte por um crescimento, aumentando o valor a quantidade de dormitórios. Macrolocalização também foi definido 1, 2, 3, sendo 3 aquele agrupamento de bairros já consolidados, 2 aquele em expansão e 1 aquele bairro popular, realmente que tem imóveis mais populares, um valor mais de venda menor, né? E oferta e transação é a variável dicotômica 0 e 1, de forma que 0 seria transação e 1 seria valor de oferta. Então a gente pode calcular, tá certo? Essas informações vai ser mantidas para a quantidade de dados que a gente geralmente utiliza, até 50 por aí. E aí aqui a gente define qual é a categoria da variável dependente. É o valor unitário ou o valor total? Foi o valor unitário. E aí qual a variável base que eu quero atribuir? Eu vou atribuir o valor unitário em relação à área privativa. Então vai ser reais por metro quadrado, certo? A gente já é definido. Então boto para calcular. Calculei aqui. Vamos ver o que é que o modelo está dizendo aqui para mim. Ó, nesse primeiro modelo, a gente viu que a área privativa, primeiro a gente analisa essa coluna aqui de relacionados. Aqui são as transformações, né, que o software faz. E aí nessa coluna de relacionados, a gente vai ver o sinal dela. Aí é aquela restrição que a gente adotou agora. Eu acabei de apresentar. Se ela tiver negativa, a gente adotou a restrição negativa, ele deveria, o relacionado estar negativo também. A área privativa foi negativa. Então, tá ok. O padrão construtivo era para ser positivo, que ele está aumentando o valor unitário. E já estado de conservação, a expectativa era que ele aumentasse também, mas ele está negativo. Então, provável, o que vai estar me dizendo aqui o modelo é que essa variável, o estado de conservação, ela está no conjunto, na regressão múltipla, no modelo, sobre essas transformações, ela está se comportando de forma inversa do que eu pré-estabeleci, tá certo? Do que eu tinha. Vejo também dormitórios, aí está positivo. Então, isso está querendo dizer que realmente a linha está crescente nesse sentido, dessa forma, por esse modelo que foi adotado. A macrolocalização está atendendo e a oferta também está atendendo, todas positivo em relação ao que eu estabeleci, certo? Aqui está negativo, então não era para ser negativo, era para ser positivo, eu tinha estabelecido positivo. Então, eu vou olhar que ele vai dar um erro. Então, vamos à outra coluna, ter calculado. A variável que tem mais importância dentre elas é aquela que em módulo tem o ter calculado maior. Então, quando você for ter a necessidade de alteração de exclusão de uma variável, você pode analisar também o ter calculado. Para esse caso, embora a gente esteja com o comportamento do estado de conservação aqui menor, o dormitórios ainda está sendo menos importante no modelo do que o estado de conservação, mesmo ele comportando de forma errada. Em módulo, né? Em módulo, certo? Em módulo. Exato. Aí, o outro ponto que a gente vai checar já é na tabela de fundamentação, é essa terceira coluna. Em módulo. Isso. A significância das variáveis estariam boas para a grande maioria, com exceção de dormitórios. O dormitório está totalmente fora da tabela de fundamentação. O máximo que seria era 30% admitido. A significância dela. Então, esse modelo não estaria dentro do padrão, mas vamos lá. Vamos classificar aí, como foi feita a pergunta inicial aí do colega, e dentro dos modelos que estão ajustados, que esse aqui não está ajustado, qual seria o melhor modelo a adotar? Tem um F calculado aqui, ó, maior. Por coincidência, é a equação número 1, certo? Está uma determinação muito boa, acima de 80% aqui, são determinações altamente aceitáveis aí, e coeficiente de correlação também, acima de 80%, então estão ótimas, mas a gente tem uma variável que está duas variáveis que estão totalmente discordantes. Uma que está na relação inversa e a outra que está com a significância menor. Eu posso classificar aqui os modelos em relação à significância para ver se a gente encontra um da variável dormitório que esteja adequado.
menos de 30. Realmente já existia uma transformação em dormitórios, nos modelos de uma forma geral, o dormitório permaneceu direto, que a significância se encaixou. Mas, em contrapartida, ele está com estado de conservação negativo e a quantidade de dormitórios também negativa. Então, está ficando a função inversa. Para direto, eu agradeço. Oi? Aí vou dar a sequência aqui, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou fazer agora as análises para ver se eu começo a ajustar esse meu modelo. Vou considerar como esse aqui o F calculado maior e vou aplicar ele, tá certo? A gente já viu essa possibilidade do estado de conservação. O estado de conservação, a variável, está de forma inadequada. Então, eu venho aqui, os modelos, a aba que eu tinha acabado de fechar, tá certo? Ela aqui, definir esse modelo. Vou fechar. É um modelo que tem maior estimativa e maior F calculado, por coincidência também. Está 148 e está com menos de 1%. Então, está ótimo, está sem nenhum outlay aqui, tá vendo? A distribuição de resíduos também está boa. Então, vamos aplicar. Vamos analisar agora o quê? Primeira equação. Ó, já vi um ponto vermelho. Conforme eu tinha visto lá, estava negativo. Então, a restrição que eu tinha adotado, que essa variável crescesse, à medida que essa variável crescesse em pontuação, iria crescer o valor unitário, não se conformou. É por isso que ele está em vermelho aqui. Então, é um trabalho que eu posso fazer também. Então, eu vou analisar agora a parte de resíduos. Isso aqui eu vou considerar, viu? Anota aí que essa estado de conservação está ruim e eu vou analisar outros pontos aqui também. Dentro desse modelo, a gente pode ver dois aspectos. Como é que você diz, Tiago, como é que eu vou retirar um dado? Qual o dado que eu devo considerar para retirar dentro da minha amostra? Vão ter várias, uma amostra que não está encaixando, vão ter várias possibilidades de você analisar. Primeiro, aquela análise gráfica, ver aqueles ponto 14, já viu que ele estava um pouquinho discordante, né, crescente, pode ser um ponto atípico, influenciante, talvez ele esteja puxando toda a equação para um comportamento diferenciado, e a gente consegue ver os dados estão aqui, ó, em resíduos, aquele que está mais discrepante, por resíduo relativo. Aí você classifica aqui, ó, resíduo relativo, e aí eu vi que tem 11 no dado 23, 11%. Ele está variando em 11% o valor observado e o valor estimado. Vou ler aqui para vocês entenderem. Ó, se eu apertar aqui, não está aparecendo nenhum número dos dados. Aqui são os dados em relação à distribuição dos resíduos deles, certo? Eu vou apertar Ctrl N e eles aparecem. Olha o 14 lá também afastado de todo mundo. Ele tem que ter aqui uma distribuição, esses resíduos, tem que estar de forma aleatória, tanto para cima quanto para baixo a partir dos dados. E eles não podem estar fazendo forma nenhuma. Lá no FAQ que eu coloquei para vocês, que é o arquivo novo que está na pasta 6, vocês vão conseguir enxergar isso aí, tá certo? Eu já mostrei dois gráficos, que é homocedástico e heterocedástico. Um dos pré-requisitos é que eles estejam assim, de forma... não fazendo uma forma... Forma distribuída. Isso, distribuída. Tem que estar realmente aleatório, tá certo? Ainda faz uma curva aqui também, e aí a gente vai ajustar, ainda não é o modelo definitivo. Mas você vai analisar esse resíduo para saber se ele é homocedástico. Se ele estiver fazendo uma forma de um spray aqui, ou então uma linha reta aqui, ó, então ele é considerado heterocedástico. Então você tem que ajustar seus dados, incluir, fazer novas coletas. Mas a gente já viu aqui duas possibilidades de mexer com dados. Mexer aqueles que tiverem resíduos relativos acima de 40, você fica de olho para a possibilidade de tirar ele. E se tiver acima de 70, você já realmente já é orientado que você exclua ele e faça o teste para analisar, porque ele está muito discrepante do seu modelo, tá certo? Então, o que é que está dizendo aqui? Vamos lá pegar um dado. Esse acima de 40 é variação explicada? São os erros das variações. É o resíduo, tá certo? É a variação não explicada. É o resíduo que ele está. O que é que está acontecendo? O que é que ele está dizendo aqui? Ó, o dado 23,
eu observei no mercado 776 e para a minha reta ele era para estar com 867 reais por metro quadrado. Então a diferença, um resíduo de 89, você entendeu agora? Esse 89 é 11% em relação ao valor que era para estar estimado na reta. Então é isso que ele está dizendo. Quanto mais afastado que ele está da reta, é o que tem maior resíduo, que é aquela variância não explicada. Certo? Então, beleza, vamos lá. Eu percebi já que eu tenho um erro de formatação, que é o estado de conservação, e o dormitório também não está muito bacana. Aí a gente confere aqui a aderência, ó. A aderência, a reta vermelha está bem próxima da amarela, então também está indicando que tem um modelo bom. Da mesma forma, se quiser saber quais são os dados, aperta Ctrl N, eles apresentam aqui. Mas vamos fazer mais alguns testes, tá certo? Correlação, você analisa o seguinte: a correlação vai indicar se existe uma colinearidade ou multicolinearidade, é um pressuposto básico aí de inferência entre as variáveis, entre as variáveis independentes, tá certo? Qual é a expectativa? Tá vendo que está em vermelho? Os que estão em vermelho realmente são pontos para você ficar em alerta, que é acima de 80%. Mas, se for a variável dependente em relação à variável, qualquer uma variável dependente, a gente faz a regressão linear. A expectativa é que realmente ela esteja mais alta possível. Então, se ela tiver acima de 80%, não tem problema. De fato, as menores são piores, que menos explica, que tem menos comportamento em relação à variável dependente. Então, se você viu aqui dormitórios, está vendo? O dormitório está em vermelho. Ele está na X4 aqui, e ele está dando 92%, acima de 80%, em relação a X1. X1 é a área privativa. Então, ele está dizendo que realmente é uma expectativa boa, é uma expectativa até que a gente consegue mensurar. Por quê? À medida que você aumenta, aquele negócio que eu disse, à medida que você aumenta a quantidade de dormitórios, teoricamente a área do privativo também vai aumentar. Então, eles estão trabalhando em forma conjunta. Então, nesse caso, como a gente está com a área de muitos discrepantes, é bom que você faça uma análise se vai adotar as duas dentro do mesmo modelo, certo? Está tendo algumas dúvidas aqui? Oi. O pessoal está pedindo para o pessoal fechar o áudio, que está atrapalhando a ouvir a aula, tá? Tá, deixa eu ver. Que barulhento. Deixa eu ver quem é que está aí. O negócio é voltar para a tela da... Acho que já resolveu já, mas não saiu já, tá? Oi, saiu, foi? Saiu. Tinha uns toque no fundo da aula. Agora eu tô sem a tela. Tu tá conseguindo me enxergar? Sim. Eu tô com a tela totalmente preta agora. Será que você não se preocupa chamando de tela, não? Não sei. Aqui ficou preto também. Ficou, né? Ficou. Ou não sei o que foi aqui. Tô tentando voltar aqui, mas não tá voltando, não. E aí, nada? Não. Puxa vida, agora tá totalmente preto aqui, velho. Só o mouse tá mexendo aí quando você... Tá mexendo o mouse, né? Só o mouse. Vou tentar jogar aqui pro lado. Ah, acho que agora deu certo. Pessoal, deixa eu tentar.
quero ver se eu cancelo. Antes tinha bem fácil para cancelar o áudio de todo mundo. Parar de compartilhar a tela aqui rapidinho. Deixa eu ver quem é que tá mais. Só um minuto, pessoal. Deixa eu ver quem é que tá com áudio. Eu e a Diana, então. Só o Adriano mesmo. Quem é que tá? Não, acho que Adriano só tem, acho que o teu áudio liberado mesmo. A Jeane aqui não tá com áudio, mas também não, acho que não tá nem com microfone. Então vamos dar sequência, tá certo? Vou dar sequência aqui na apresentação. Eu vou ter que compartilhar a tela novamente. Bom, então aí a gente viu essa possibilidade de realmente trabalhar ou não com dormitórios, né? Se ele estiver funcionando da forma que o mercado está esperando mesmo, a gente mantém ele. Se não, a gente vai excluir também. Então, eu já percebi aqui a possibilidade da gente fazer uma exclusão de uma variável de cara. Essa variável a variável do estado de conservação. O estado de conservação não se comportou da forma que eu estava estabelecendo. Então, como eu tenho muitos dados e tenho algumas variáveis realmente já explicariam o modelo, eu vou fazer o teste retirando o estado de conservação, tá certo? Então, retirei aqui uma variável independente e coloquei para calcular. Bom, aí a gente já teve aqui o valor unitário já apresentou um outlier, diminuiu o F calculado, o valor unitário está fora da significância. Se eu atribuir para classificar por significância, a gente tem aqui um comportamento já melhor, adequado para todas elas. Em contrapartida, eu tenho 2 outliers e tenho o dormitório agora com comportamento negativo, tá certo? Então, vamos fazer o teste desse modelo se apresentando dessa forma, porque F calculado, deixa eu ver se eu consigo, pela classificação aqui do F calculado maior, que é 105, vou baixar para ver se eu consigo encontrar alguma significância adequada, tá vendo? A primeira que apareceu foi essa aqui. Então, o maior F calculado foi 99, a gente tem uma significância de grau 2, agora o dormitório está se comportando também com uma forma inversa, tá certo? E aí vou calcular, porque aqui as informações aqui, teoricamente, estariam adequadas. Fora o dormitório, que está se comportando com sinal negativo, mas como ele está na função inversa, eu vou ver se realmente se permanece dessa forma. A amplitude, que é o grau de precisão do imóvel, está bem do modelo, está bem pequena, ele aceita até 50 até o grau 50, mas aqui abaixo de 30 é grau 3, então o máximo grau de precisão está bem justo, o valor está ficando 2.775 para a variável que a gente definiu, e eu vou calcular agora a distribuição do resíduo está boa, 70, 94, Thiago, 97. rapidinho. Oi? Thiago, foi feita a pergunta aí no chat e a minha dúvida também. O que quer dizer quando tem 2 outliers? Pronto, é isso aí. O outlier é um ponto considerado fora da reta, um ponto que ele vai ficar com resíduo maior e ele estaria aqui, o 13 seria maior. Vou te mostrar um modelo com outlier, tá certo? Esse aqui seria com outlier. Tá vendo que o 13 é aquele que tem um resíduo, geralmente ele tem um resíduo alto também, tá com 11%. Ele não está se comportando como o modelo pré-estabeleceu, tá certo? Com as variáveis que eu defini. Então, ele está, em algum dado momento, analisando as variáveis, ele deve estar se comportando de forma... tá vendo que ele está fugindo, até o 14 também está fugindo, mas ele está se adequando ao modelo. Em algumas variáveis, ou no conjunto das variáveis, ele estaria fora. Ele está sempre um pouquinho mais discrepante, tá vendo? 3 aqui, Tá então vendo? é tipo quando um dos dados está fugindo em várias variáveis. É basicamente isso aí. De uma forma geral, para o modelo,
ele tá fugindo da sensibilidade que o modelo pré-estabeleceu. Então, ele é um outlier, um ponto fora da reta. A gente deve sempre analisar a possibilidade de retirar ele do modelo, quando ele tem, tá certo? Beleza, entendi. Mas tem modelo, a gente viu aqui, ó, a gente pode trabalhar com ele e retirar esse dado 13 que está aparecendo aqui e ver como é que ele se comporta, tá certo? Se você quiser, a gente faz um teste. Mas vamos lá adotar aquele F calculado aqui, aquele modelo que a gente estabeleceu, vim andando, o melhor F calculado e encontrei o que tem uma precisão boa. Essa aqui, ajustado, sem nenhum outlier, com distribuição de resíduo ok. Então, a gente tem esse comportamento aqui, tá certo? Vamos analisar a equação novamente, ó, dormitórios. Dormitórios, estava negativo a relação dele. Então, tá fora do que a gente espera. Então, o ideal, a gente trabalhava, o que é que poderia estar justificando esse comportamento inverso. Então, vamos lá para as variáveis, novamente. Quando eu fiz a coleta de variáveis e área, eu fiz uma área muito expandida. Eu fiz uma área, eu fiz coleta de dados de 40 e pouco até 180. Então, talvez isso aqui esteja justificando o comportamento inverso dele também. Entendeu? Então, qual é o valor? Aí eu vou me perguntar, em qual momento eu vou parar? Bom, a gente vai fazendo algumas análises. O que é que eu estou querendo? Eu estou querendo um universo de dados, talvez eu esteja caracterizando dois mercados distintos aqui. Vocês estão conseguindo me entender? Adriano, está conseguindo entender? Um mercado de imóveis, uma área bem maiores, que não são Minha Casa Minha Vida, provavelmente, 160, 180, e outro mercado, programa de imóveis Minha Casa Minha Vida, que é o que eu quero avaliar. Então, essas possibilidades de você estar ampliando demais a sua coleta de dados pode interferir negativamente na sua amostra também, tá certo? Não seria padrões de imóveis semelhantes. Então, ou eu posso fazer uma restrição de área, né? Eu venho aqui em dados, editar dados, aí eu vou classificar por área. Eu posso, de repente, excluir esses dados aqui e ver como é que está o comportamento. Vamos dizer que eu vou excluir os dados aqui de acima de 100 metros quadrados e faço um novo cálculo. E aí vou ver como é que está comportando. Ou então seria uma outra variável, vou botar aqui até 75. Aí eu posso calcular, mas aí o que eu estou fazendo? Eu estou retirando muitos dados e eu estou ficando sem possibilidade de cálculo, talvez. Posso fazer esse cálculo aqui agora e vou ver como é que ele está se comportando. Provavelmente, dormitórios é constante. O que é que aconteceu? Quando eu fiz essas exclusões agora, que eu posso classificar por aqui também, eu terminei por excluir nas áreas também os imóveis que só tem apenas 2 dormitórios. Então, ela não é uma variável, ela é uma constante. Eu posso fazer isso aqui e desconsiderar a variável dormitório. Eu estou avaliando imóvel de 2 quartos. Então, para mim, o que importa são imóveis de 2 quartos. Eu posso considerar como constante. Então, eu posso chegar num modelo justo aqui também. O F calculado diminui, já que ele aumenta com a quantidade de dados de variáveis independentes que você coloca, mas o percentual dele é que é o importante. Então, o percentual dele também é importante. Está no grau 3, está com menos de 1%. Então, eu retirei. Qual foi a análise que eu fiz? Retirei os dados de dormitórios acima de 2, considerei uma constante. Então, só tenho na minha coleta de dados dormitórios, imóveis com 2 quartos. E aí eu consegui um modelo aqui, mais reduzido, tá certo? Que ele apresenta área, padrão variáveis, área privativa, padrão construtivo, macrolocalização e oferta. E aí essas ofertas estão se comportando de forma adequada, a significância está alta, a maior variável vai ser a melhor variável para esse modelo. Qual seria? Seria aquela que tem maior T calculado, o T de student, seria o valor unitário. Entre as variáveis independentes, seria a área, tá certo? Estou com um imóvel variando o valor dele médio 2.700, que é a expectativa para mim, mas eu tenho um outlier aqui.
e eu estou com uma distribuição não tão boa. Então, vamos lá ver como é que está esse comportamento desse outlier. Às vezes eu posso até, em vez de querer tirar ela, vou analisar outros modelos. Vamos ver aqui que a gente está com a significância muito baixa, a gente pode trabalhar com ela. Eu vou descendo a significância. Eu encontrei aqui um modelo também sem outlier, com uma distribuição de resíduos boas, né? A distribuição de resíduos, você vê uma orientação, até no tutorial lá do SysDEA, do que já foi fornecido material bônus, essas variações, se não me engano, é de 68 a 72, 90 a 95 e 95 a 100. Então, eles estariam dentro de uma formação e eu confirmo no gráfico dele. A amplitude está em 10%, então está bom, está no grau 3 a precisão. E eu estou com um modelo praticamente fechado e o valor também variando aí de valor médio de 2.800. Posso também classificar tipo significância também para ver como eles estão se comportando. Então, tenho vários modelos fechados aqui, ó. Vários, menos esse está com outlier, eu posso excluir o dado para saber qual é e ver como ele se comporta, mas para não excluir mais dados, que eu já excluí 11 dados aqui, eu posso simplesmente adotar um modelo que ele não considera uma transformação que ele não considerou o outlier. Então, está bom, esse modelo aqui já estaria um modelo útil para ser aplicado. Vamos analisar agora mais uma vez as equações. Ó, nenhum vermelho, tá certo? Aqui a função estimativa, como você vai apresentar ela, no valor unitário igual a esse aqui, a regressão, ele vai, se tiver dessa forma, você já sabe que não pode apresentar dessa forma no resultado, você tem que fazer função estimativa, né? A função direta. Alguma dúvida aí? Eu estou vendo algumas mensagens. Adriano? Adriano está sem um áudio. Pode falar agora, Adriano. O pessoal está questionando sobre a amplitude em relação ao grau de fermentação. Pronto, vamos lá. O grau de fermentação vou chegar agora, certo? A amplitude é o seguinte, a amplitude você vê aqui, ó, 10%. É a somatório do intervalo de confiança para cima e para baixo do valor do imóvel. Até 30% ainda é grau 3 ainda, né? Até 30% é o grau 3 de precisão. Você pode até chegar até 50% aqui de amplitude, mas geralmente ficam tudo grau 3, abaixo de um modelo bom, fica abaixo disso aqui. A precisão, a determinação está acima de 80, está bom também, a correlação acima de 93, está ok, o modelo está bem, tá certo? Vamos ver agora. Seria interessante habilitar o outro variável que desabilitou para verificar se fica bom o modelo, ou você acha que não tem necessidade? É porque é o seguinte, se eu habilitar a variável dormitórios, e na verdade eu não posso mais, porque ela não é uma variável agora. Ela é uma constante. Agora tem duas habilitadas, tem o dormitório e tem o padrão construtivo. Posso fazer o teste também, o estado de conservação. Eu acredito que ele não vai dar certo, o estado de conservação. Eu posso fazer, são tentativas mesmo. Mas eu acredito, pela formação aqui das variáveis, que ele não vai se comportar bem. Então, posso fazer o teste aqui também. Vamos lá. Vou calcular novamente. Vou agora incluir o estado de conservação para esses dados que foram selecionados. Ele vai aumentar provavelmente o F calculado, tá certo? Me dá uma travadinha aqui. Mas vai chegar. Xiii, travou o sistema, tá vendo? Ele deu um bugzinho e fechou, por algum motivo. Acho que era indicativo que realmente a variável estado de conservação não ia dar certo, Adriano. Talvez. Ou não, né? Ou não, né? Vou voltar bem rapidinho ao que a gente já estava. Abriu o modelo antigo, certo? A gente fechou com dois dormitórios aqui. Já está pré-definido, que já estava salvo aqui no modelo. Agora eu vou calcular. E estava com estado de conservação. Ele já está aqui pedindo fazer novamente. Agora deu. Estado de conservação, está vendo que ele permaneceu negativo? Ele dificilmente vai se ajustar. Até variando aqui, ó, em relação a outros modelos, ele está negativo. Então, é o comportamento dele mesmo, a coleta de dados que
ou uma variável está outro tipo de variável, ou é o mais esperado, que é esse mesmo, é dois tipos de mercado que eu estou pegando aí, o mercado de imóveis Minha Casa Minha Vida e o mercado de padrão mais alto, maior, entendeu? Então, o ideal, realmente, nesse caso, a gente não ia habilitar, provavelmente, a variável estado de conservação. Deveria ter outra variável que fizesse o link desses dois mercados, entendeu? Então, vamos lá. Eu peguei esse aqui, posso considerar esse modelo que está sem nenhum outlier, a distribuição está boa, a precisão está abaixo de 30, a significância do modelo aqui também está no grau 3, significância das variáveis também estão boa, e a concordância dela também estão bem atribuídas. Então, está negativo, positivo, 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 então está ok. Então, a gente já pode utilizar esse modelo para fazer a projeção. Mas vou conferir só a questão de resíduos. Então, ele está apresentando os resíduos relativos. Eventualmente, eu poderia tirar até o 14, fazer um teste retirando o 14, porque ele está bem afastado, então deixaria o resíduo mais homogêneo aqui, então homocedástico. Vou analisar o resíduo relativo. O percentual aqui está baixo, né? Não está acima de 40, mas o 13, ó, tá vendo que o 13 está bem pertinho aqui do valor, está menos 15%. Está quase virando um outlier, passando do menos 2. Se ele passar do mais 2 ou menos 2, ele é um outlier. E é o que ele está dizendo. O observado, que aqui está transformado, aqui já também na regressão já. Ele tem um percentual de 15% a menos do que era para esperar. Era esperado ele para estar maior o valor do imóvel. Então, vamos lá. Vamos agora ver correlação. Correlação também está ok aqui, tá certo? Nenhuma acima de 80% entre as variáveis dependentes. E valor unitário está até um pouquinho baixo, mas não inviabilizaria a utilização dele. A aderência está ok. E a curva normal aqui, ó, esse gráfico de distribuição está fazendo perfeitamente o desenho da curva normal, tá vendo? Então, estaria tudo adequado. Vamos lá, o dado 13 aqui, ó, 2.700, ele estava maior, o estimado, ele foi observado 2.700, e o estimado era 2.300, era o contrário, certo? Ele estaria, era para estar, ele está apresentando a coleta de dados do mercado, que eu peguei do mercado, já está bem maior do que eu esperava. Então, vamos lá para o projeção. Então, essas aqui são as informações do meu imóvel avaliando. Já estava aqui, eu já tinha colocado em dados, né, editar dados, eu já tinha colocado todas as informações. Ó. Então, ele já estaria aqui para projetar, ou por lá, ou em projetar, ou a gente já deixaria definido em projeções. Então, projetar, 52, padrão construtivo, 3, o imóvel. Na verdade, o padrão de lá é um padrão intermediário, então eu vou colocar 2. A macrolocalização, ele estava no Portal Sudoeste. Então, ele era um bairro em expansão, então ele é caracterizado como 2. E o valor que eu quero não é de oferta, é de transação. Então, é 0. Aí eu coloco aqui, venho aqui na setinha, ó, tem o valor médio do meu imóvel, tá certo? O valor do meu imóvel nessas condições, 110 mil, tá certo? Para ser transacionado. Então, fechou o modelo. Agora, o que é que a gente pode fazer mais? Agora, ver os resultados. Aqui eu tiro o relatório em relação ao meu imóvel, tá certo? O valor médio, sempre que possível adotar, valor médio, já que eu usei até oferta e transação também, e é o valor de à vista, então você vai usar 2059, 2054, e o valor médio foi 110 mil, arredondado para 1%, né? Eu poderia trabalhar com valor menos ou a mais, com alguma determinada variável, quando considerei, por exemplo, se eu não tivesse considerado oferta e transação. Então, eu estaria trazendo o valor de oferta aqui, né? Se eu tivesse só dados de oferta. Então, eu poderia reduzir ele, no máximo, até o campo de arbítrio, que era 15% para menos, ou 15% para mais. Aqui está um relatório, certo? Modelo. Posso salvar lá. Vou salvar que eu vou mandar para vocês também um relatório do imóvel avaliado. Avaliando. E
O resultado, você vem aqui exibir resultados. Já tem as informações acerca do relatório do modelo, tá certo? Do modelo estatístico. Ó, essa forma não é para ser apresentada dessa aqui, quando for fazer. Você vai apagar, vou botar 1, porque ele está transformado. Não é para ser apresentado de forma transformada, é para apresentar da forma direta, quando for colar lá no seu laudo. Aqui atingiu a tabela de fundamentação, atingiu o grau 2. Não, eu não extrapolei, porque eu utilizei a área tudo dentro do universo que ela tinha de área, a oferta de transação também, a macrolocalização, tá todos os variáveis que eu utilizei, o imóvel variando estava dentro desse intervalo. Então, aqui ele tem pontuação 3, certo? Identificação de dados de mercado, eu vou ver em relação ao que eu vou apresentar no laudo, e aí faça o somatório. E aí já vai dar esses gráficos aqui de resíduos e o gráfico de aderência, tá certo? Bom, o que é que eu preciso fazer para finalizar aqui? Depois eu passo um passo a passo para vocês. Vou botar relatório modelo. Aqui, ó, você quando for finalizar o modelo, você vem em dados novamente e vai verificar a micronumerosidade. Que seria, entre os dados que eu adotei aqui, que foi daqui para cima, eu tenho que ter nas variáveis qualitativas que eu utilizei, tá certo? Que são padrão construtivo, estado de conservação, retirei dormitórios também, macrolocalização e oferta. Eu tenho que ter, no mínimo, aqui a massa de dados foi 26, foi até 30, eu tenho que ter no mínimo 3 dados de cada situação, certo? Então, padrão construtivo. Padrão construtivo aqui nesses meus dados. Padrão construtivo eu tenho 1, pontuação 1, tenho 1, 2, 3, 4, pronto, eu já atendi a micronumerosidade para 1. Para o padrão construtivo 2, 1, 2, 3, também tá dentro do modelo, então tem mais de 3. Para o padrão construtivo número 3, 1, 2, 3, 4, então tem mais de 3 também, atendeu o padrão construtivo a questão de micronumerosidade. Para macrolocalização, da mesma forma, então, eu consegui atender pelo jeito aqui, ó, pela macrolocalização. Macrolocalização eu tenho 2, 1, 2, 3, tenho mais de 3, então tá ok. 1, 2, 3, 4, tem mais de 3. E para padrão macrolocalização 3, 1, 2, 3, tem mais de 3, tá ok, micronumerosidade. Oferta da mesma forma, tem aqui, ó, 1 tem um bocado, e 0 tem 1, 2, 3, 4, então tem mais de 3, tá atendendo a micronumerosidade, então fechou. Temos o relatório do imóvel, o relatório do modelo, e eu posso exportar agora a planilha definitiva do meu modelo, tá certo? Em Excel. Se você quiser as informações, pegar ela e exportar direto para o seu laudo, aí já está aqui, ó, a regressão, a estimativa, a normalidade, como é que ficou, os resultados, tá certo? De outra forma também apresentada a descrição das variáveis, se você tiver preenchido tudo, tá ok. Os dados, e aí você vai ver aqui, ó, quando você for importar, tem um asterisco nessa primeira coluna. Se você for importar esses dados direto para o seu modelo, aí você coloca aqui o número dos dados. E esse asterisco, o que é que ele está dizendo? Esses asteriscos são os dados que foram excluídos da amostra, tá certo? Eu excluí alguns dados, então eu excluí esse de Bodó-Congó, o dado 2, o dado 8, o dado 21, 22, 23. Então, isso aí já vai estar trazendo no seu relatório, no seu modelo, você coloca lá. Então, finalizou, pessoal, um modelo, um exercício prático,
que aí trazendo algumas dúvidas que realmente vai existir, como a gente pode trabalhar. Eu vou voltar aqui para o Zoom. E aí, a gente já avançou bastante, já são 9 horas, 1h30 de aula de mentoria. Vou deixar de compartilhar a tela aqui, tá certo? Bom, pessoal, queria liberar aí para vocês para vocês tirarem algumas dúvidas, como o tempo já está transcorrido, vão anotando, vão testando e a gente faz na próxima mentoria as maiores dúvidas, tá certo? Deixa eu só ler o que é que tem de mais importante agora. Vou liberar para vocês. Não está liberando aqui o acesso. Então, pessoal, eu vou me despedindo aqui da mentoria. Foi muito informativo. Vocês vão ter a possibilidade de rever essa mentoria para vocês realmente tirarem um pouquinho mais de dúvidas. E, de fato, foi, acho que, muito produtivo esse exemplo, porque teve problemas que teve que ser ajustados e vão ser problemas que vocês vão ter no dia a dia, nos seus dados, que vocês já estão tendo, algumas pessoas já estão falando, tá certo? Então, só deixa eu dar rapidinho algumas dúvidas aqui, se tiver alguma coisa interessante, eu já falo agora, senão a gente passa para a próxima mentoria ou dentro do grupo lá, tá certo? No caso da coleta, Tiago, mas nesse caso, não considerando o tamanho total do terreno, ou seja, considerando apenas a área construída, você não pode causar uma distorção no valor real desse imóvel. Não, Felipe. É interessante você fazer só análise em relação ao terreno, porque a variável terreno, a área do terreno, ele pode estar discrepante de certa forma da seguinte maneira. Ter um imóvel com área privativa pequena dentro de um terreno muito grande, mas não era o caso que a gente tinha na coleta de imóvel da gente, provavelmente, porque são aqueles no programa Minha Casa Minha Vida, eles aproveitam o máximo do recuo, então geralmente não tem muita variação. Não vai atrapalhar, dar distorção nenhuma, tá certo? Talvez você considerando os dois dentro, poderia dar alguma distorção. No caso, coleta de dados, acredito que essa sensibilidade da coleta tem um pulo do gato, tipo, se você souber logo a diferença, você já está um passo à frente. Nos explique melhores. Tem não, velho, é muito experimentação mesmo, você saber. Uma dica boa foi em relação a a questão de definir a macrolocalização. Realmente a macrolocalização diz muito. Então, se você conseguir pegar a média dos valores dos imóveis dentro de cada bairro, você vai conseguir ver que ele vai se ajustar melhor no grupamento que você definir de código para bairro, de macrolocalização, e geralmente vai dar bem. Pode fazer uma planilha igual a essa, sua, para exportar para o programa. Pode, eu vou mandar essa planilha para vocês, vai ficar lá no Excel, no exemplo, tá certo? Pessoal, eu queria passar só para finalizar aqui, a gente vai tirar as dúvidas para depois, tá certo? Mas eu queria apresentar para vocês um link do site, deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho. FAQ Cisder. Vou postar para vocês lá, tá certo? Só um minutinho, vou liberar a tela para vocês. Eu mando lá no link para vocês. Cadê? Rapidinho. Eu vou mandar para vocês um link que é o FAQ do Cisder de pele, tá certo? Ele tem uma grande gama de perguntas de todos os alunos dentro de um fórum. E quando você tem uma dúvida sobre colinearidade e sobre o modelo, o que é que está dando problema aqui no meu modelo, porque a variável está aparecendo constante, como foi o caso de dormitórios. Aí tem uma série de perguntas e respostas lá que pode auxiliar. Fora o FAQ que eu preparei para vocês com as dúvidas mais específicas da gente aqui, tá certo? Então, vou jogar o link lá no grupo e vocês dão uma olhada, leiam atentamente e vocês, com certeza, vão poder auxiliar vocês nos seus modelos. Então, vou ficando por aqui. Agradeço a participação de todo mundo
e a gente anota as dúvidas para a gente estar tirando na próxima mentoria, tá certo? Um abração a todos aí.